Nós queremos então retornar para a nossa série de mensagens no Sermão do Monte, onde nós temos estudado aqui o Sermão do Monte, o Sermão do Senhor Jesus, sob a perspectiva, o entendimento que essa aqui é uma proposta contracultural. Aqui nós temos uma proposta de vida para o cidadão do reino de Deus. Nós não temos que alcançar o padrão que está aqui para sermos achados dignos de sermos salvos, mas porque nós somos filhos de Deus, porque nós fomos perdoados, Ele nos apresenta esse novo padrão de vida. E esse padrão, ele está acima de qualquer amarra cultural ou histórica. Isso aqui não está preso ao primeiro século, à igreja primitiva, mas essa palavra que o Senhor Jesus dá aqui em Mateus 5, ela se faz relevante, ela se faz importante na vida dos filhos de Deus no dia de hoje também. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós vamos ler a partir do verso 21. Evangelho de Mateus, capítulo 5, leremos a partir do verso 21 ao 26. Depois de falar sobre a lei, depois de introduzir, dizendo que ele não veio derrubar a lei, revogar, lançá-la por terra, mas que ele veio para cumprir, para realizar perfeitamente, para cumprir cada mandamento do Senhor, Jesus agora ele vai passar a destacar alguns elementos da lei. E o primeiro elemento, o primeiro mandamento que ele chama a nossa atenção aqui, é lá de Êxodo 20, verso 13, não matarás. E o verso 21 de Mateus 5 diz: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Irmãos, qual a importância e a conexão dessa palavra do Senhor Jesus com a nossa vida hoje, com o mundo de hoje, com a sociedade onde nós estamos inseridos? Qual a implicação e conexão dessa passagem com o nosso coração, com a nossa natureza, com a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros? Existe um site, mapadaviolência.org.br, que ali apresenta estatísticas da violência no nosso país, estado por estado, separando, catalogando os homicídios, acidentes de trânsito, homicídios por arma de fogo, homicídios de jovens de 18 a 24 anos, enfim. E uma estatística nesse site, que é baseada no Ministério da Saúde, apresenta que no ano de 2012, no Brasil, houveram mais de 56 mil homicídios. No ano de 2012, mais de 56 mil homicídios. Uma média de 29 casos para cada 100 mil habitantes.
E o recordista da federação foi o estado de Alagoas, com 64 casos de homicídio para cada 100 mil habitantes, ou seja, mais que o dobro que a média nacional e o equivalente à média de homicídios durante os anos da Guerra do Golfo no Iraque. Esses números de homicídios no Brasil são números que mostram uma epidemia, mostram a banalização da vida. Nós vivemos numa sociedade onde a vida humana vale muito pouco, onde a vida humana é trocada por migalhas, por miséria, por um par de tênis. E não foi assim desde o princípio. Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Deus não criou a morte, Deus criou a vida. E a morte, ela entra no cenário, ela entra na realidade desse mundo, quando o homem morre espiritualmente, quando o homem se desconecta daquele que é a fonte e a razão da vida, o nosso Criador. Não matarás, é o mandamento de Deus, aqui reinterpretado pelo Senhor Jesus, visto de uma ótica ainda mais profunda e abrangente. Aquele que foi o legislador no livro do Êxodo, agora em Mateus, ele é o perfeito intérprete da lei. Mas por que não matarás? Primeiro, porque a vida é uma dádiva de Deus, e só Ele tem o direito de tirar a vida. Ele não nos conferiu o direito de tirarmos a vida uns dos outros, de forma independente, autônoma, individual. É uma prerrogativa de Deus. Nós fomos feitos seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas por razão da queda, esse mesmo ser humano agora, ao invés de continuar a obra criativa de Deus, ele agora se torna um instrumento de morte. E quem está por trás disso é o inimigo das nossas almas, é Satanás. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, ele conversando com os líderes religiosos, com os fariseus, sacerdotes, dirigindo-se a eles, ele disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando aqueles líderes religiosos estavam se ajuntando e discutindo, planejando, intentar contra a vida de Jesus, e Jesus conhecendo o coração, os intentos, o íntimo de cada um deles, o Senhor Jesus os confrontou dizendo: vocês pertencem ao pai de vocês, porque ele foi homicida desde o princípio. Então é Satanás quem está por trás de toda essa inclinação, de toda essa natureza, de toda essa perversão, de toda essa maldade. A palavra de Deus diz que ele veio roubar, matar e destruir aquilo que Deus fez. Irmãos, após a queda, a violência se torna uma tendência no coração do ser humano. Esse ser humano que quis viver independente de Deus, de uma forma autônoma, distante do Criador, que quis ser conhecedor do bem e do mal, que quis ser igual a Deus. Agora, no coração desse ser humano, a violência é uma inclinação, é uma tendência. Não matarás. Após a queda, o nosso senso de justiça, o nosso sistema de justiça falha, é ineficiente, é míope. As nossas leis não são comparáveis às leis do Senhor. Há falhas na própria legislação, há falhas processuais, há falhas morais de certos agentes. Tudo isso após a queda.
Por isso o Senhor diz: não matarás. E nesse mandamento aqui explicado pelo Senhor Jesus, a primeira coisa que ele chama a nossa atenção é que nós, como filhos de Deus, como cidadãos do reino de Deus, nós temos que ter um compromisso com a vida. Nós temos que valorizar a vida. Aonde houver um grupo, um protesto, uma campanha pela vida, nós temos que nos alinhar. Nós temos que nos enfileirar ao lado destes, como filhos de Deus. Nós temos que anunciar o valor e a dignidade da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos banalizar essa epidemia de homicídios, de mortes, de assassinatos que nos rodeiam. Como igreja do Senhor, como filhos de Deus, nós temos que promover a vida, valorizar a vida de todas as formas, de todas as maneiras. O Catecismo de Westminster, falando sobre o não matarás, ele diz que esse mandamento exige do crente todo o esforço para preservar a própria vida e a vida dos seus semelhantes. Um guardião da vida, da sua vida pessoal, da sua integridade e da vida do seu próximo. O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a de nosso próximo, e tudo para que isso concorrer. Nós devemos empregar todos os esforços pela proteção da vida humana, valorizar a vida. Mas o Senhor Jesus, ele ainda chama a nossa atenção de que nós devemos estar alertas e atentos a todas as formas de assassinato, porque existem várias maneiras de cometer um assassinato. E é justamente nesse ponto onde ele aprofunda a percepção desse mandamento, onde ele amplia o entendimento dessa ordem do Senhor. Aqui vai dizer: mas eu lhes digo, qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que no seu coração se irar, guardar rancor, raiva contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. O Senhor Jesus aqui está dizendo que você não precisa executar os intentos do seu coração, os desejos do seu coração, a vontade, aquilo que você gostaria que acontecesse. Você não precisa executar para realizar o ato diante de Deus, que nos conhece de uma maneira íntima, profunda e pessoal. Ele já viu o que germinou, o que brotou no íntimo do nosso coração. E aí, Paulo, em Efésios 4, ele nos diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Paulo aqui chama a nossa atenção dizendo que nós podemos nos irar sem contudo cair em pecado, sem contudo dar espaço e oportunidade ao diabo. É aquele se irar contra uma injustiça, é aquele se irar contra um ato que atenta contra a glória de Deus, atenta contra a dignidade humana. Mas no seu coração, você não deseja uma retribuição, uma vingança, uma retaliação, o mal do seu próximo. E aquela ira, ela não se perpetua, ela não se instala, ela não cria raízes que vão aprofundando e contaminando e amargurando o seu coração, a ponto de romper relações com aquele irmão, com aquela pessoa.
ela é uma ira que tem data de validade, onde ela vai expirar, onde ela vai sair do seu coração, sem contaminar você com amargura, com vingança. Irai-vos, mas não pequeis. O Senhor Jesus se irou quando entrou no templo, na casa de oração, e viu a casa de oração transformada em covil de salteadores, bancas, comércio, roubalheira, desonestidade. E ele virou as mesas, e ele ali se irou, por ver a glória e a dignidade do Pai sendo aviltada. Mas ele não desejou a morte e a destruição daqueles homens, porque ele poderia ter feito e realizado prontamente. Foi uma ira por ver a glória de Deus desprezada. É possível se irar e não pecar. Mas ele diz: estejam alertas, não deem lugar, ocasião ao diabo. Ainda no Catecismo de Heidelberg, vai nos dizer o seguinte, que ao proibir o assassinato, Deus deseja nos ensinar que Ele detesta a raiz do assassinato, que é a inveja, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, e que Ele considera todos esses sentimentos, atitudes, como assassinatos secretos. Perceba, vai além do ato, vai além de cometer aquilo que o impulso o impeliu, aquilo que a pessoa planejou, desejou executar. O Senhor Deus, Ele deseja nos manter livres desses sentimentos que brotam no coração. Você lembra de Caim e Abel? Quais foram os passos antes de Caim executar aquele ato contra o seu irmão? O Senhor Deus, ali ao receber o sacrifício, a oferta de cada um deles, o que acontece? Gênesis capítulo 4. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Primeira coisa que invadiu o coração de Caim foi a ira, foi o ódio. E Deus falou: não deixe que esse sentimento o domine, o controle, porque esse sentimento está aí contra você. Cabe a você dominar e controlar essa ira. Paulo diria: não dê lugar ao diabo. Mas o que acontece? Ainda em Gênesis 37, nós temos um caso novamente familiar, novamente irmãos. É o caso de José. E o texto vai dizer em Gênesis 37, 4, que vendo seus irmãos que Jacó, o pai, amava mais José do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Na raiz, na fonte de todo homicídio, de todo assassinato, na raiz vem ali esse desejo de ira, de vingança, de ódio. Um sentimento de que de alguma forma eu fui injustiçado, eu fui desprezado, e isso não é justo. E a pessoa vai executar a justiça com as próprias mãos, mas um senso de justiça contaminado, falho, deficiente. E novamente,
Deus deseja chamar a nossa atenção. E nós temos que vigiar contra a inveja, o ódio, a raiva e o desejo de vingança. Todos esses são assassinatos secretos do íntimo do nosso coração. E muitas vezes, aquela pessoa, mesmo religiosa, mesmo crente, ela pode ser um assassino diante de Deus. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, os mandamentos, a vontade de Deus para a vida dela, diante dessa perspectiva que o Senhor Jesus coloca aqui. Assassinato não é só aquele que está com uma arma, com uma faca, com um punhal. Assassino não é só esse, que tira de fato a vida de alguém. Mas diante de Deus, quando nós no nosso coração nutrimos e alimentamos esse tipo de sentimento, nós estamos cometendo assassinato. E o nosso coração, ele se transforma num cemitério. E eu e você nos transformamos em coveiros. Nós deixamos de parecer filhos de Deus. E nós acabamos por nos parecer mais como filhos do diabo. Porque nós estamos reproduzindo as obras, as atitudes do diabo. Por isso você deve vigiar o seu coração, as suas motivações, os sentimentos que brotam no seu íntimo, que você não compartilhou, não dividiu com ninguém, mas que você e Deus sabe o que está guardado no íntimo do seu coração. Mas além do sentimento, há uma outra forma de assassinato também. E o Senhor Jesus disse: também, qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O Senhor Jesus aqui está dizendo que uma outra forma de assassinato, que vai além daquele assassinato velado, guardado, do sentimento que está sendo nutrido e alimentado aqui, mas ainda de uma maneira privada, secreta, íntima. O próximo passo já é uma atitude externa, já começa a brotar o que está no coração, e as palavras ferem, atacam, machucam. A ideia dessas palavras, racá, aquilo que o Senhor Jesus quer chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, é a ideia do desprezo, de você desprezar ao seu irmão. E o Senhor Jesus disse: qualquer que da sua boca brotar palavras de desprezo, será réu de julgamento. Porque essas palavras de desprezo, elas estão ali envolvidas, entrelaçadas com sentimentos de ódio, de vingança, de inveja. Interessante que isso que o Senhor Jesus coloca aqui diante dos seus discípulos, não é algo que ocorre na palavra de Deus a primeira vez. Não é a primeira vez que Deus chama atenção para esses aspectos íntimos, profundos do nosso coração. Já lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 17, o Senhor Deus vai dizer: não aborrecerás teu irmão. Outra versão: não odiarás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aquilo que Jesus está nos chamando a atenção aqui em Mateus 5, na verdade já está contido aqui em Levítico 19.
onde ele fala para nós vigiarmos e cuidarmos da ira, do ódio, da vingança. E ao invés de alimentar e acalentar esse desejo de vingança, de ira e ódio, o que a palavra de Deus manda é você ir ter com o teu irmão. É você acertar essa situação com o seu irmão. Repreendê-lo naquilo onde ele está errado, naquilo onde ele pecou. Repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. O pecado de ser cúmplice, o pecado de se encher de ira, de ódio, de vingança, por causa do erro dele. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. O Senhor, aquele que vê, o Senhor, aquele que conhece todas as coisas, o Senhor, aquele que é o vingador, aquele que é o justo juiz, aquele que sim dará a cada um segundo as suas obras, segundo os intentos do seu coração. Eu não sou o Senhor, eu não sou o juiz, eu não sou o vingador. Eu sou aquele que deve perdoar, que deve confrontar, que deve amar. E é justamente isso que o Senhor Jesus está aqui reafirmando, relembrando. Palavras como instrumentos de morte. E quantas pessoas, às vezes, levam durante a vida inteira um sentimento de tristeza, de frustração, por causa de palavras que elas receberam. Às vezes na infância, às vezes na adolescência. Às vezes um pai que chega para o filho e diz: ó, esse moleque nunca vai dar para o trabalho. Esse moleque não vai servir para o trabalho. E às vezes ainda depois desse pai morto, esse filho ainda continua trabalhando feito um louco, para querer provar que o pai dele estava errado, de que ele sim, ele dá conta do trabalho. Às vezes aquele filho que ouviu uma palavra: você é um burro. E esse filho, ao receber essa palavra, ele tem a atitude agora de mergulhar nos estudos e querer viver em cima dos livros, de querer passar em todos os concursos, de querer passar em primeiro lugar na universidade, no curso este ou aquele, porque ele quer provar de que ele não é um burro. Ou aquela menina que ouviu uma palavra de um parente que disse: ela está cheinha. E aquela menina, quando adulta, passa a lutar com anorexia, com bulimia, porque aquela palavra entrou no seu coração, aquela palavra machucou, criou raízes. Obviamente, meus irmãos, esse tipo de atitude e postura não vai acontecer com todos, graças a Deus. Mas tem algumas pessoas que não têm estrutura, que não sabem administrar e lidar certas palavras que elas recebem, às vezes repetidamente. E aquela palavra vai ser como uma sombra, acompanhando a pessoa ao longo da sua vida. Palavra como instrumento de morte, como instrumento de assassinato. E o pregador em Provérbios 12 vai dizer: as palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando justos falam, há livramento. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Como você tem usado a sua palavra, a sua boca, como uma fonte de bênção, como um instrumento de graça, como um instrumento que edifica? Ou os seus lábios têm sido uma fonte de maldição, uma fonte de injúrias, uma fonte de ofensas, onde pessoas à sua volta são feridas, humilhadas,
diminuídas. A sua boca tem sido uma espada que fere, uma emboscada, ou a sua palavra tem trazido cura e livramento para aqueles que estão à sua volta? O Senhor Jesus nos alerta: meus filhos, cuidado. Não é porque você nunca deu um tiro em alguém, não é porque você nunca esfaqueou ninguém, que as suas mãos estão limpas, que o seu coração está inocente, porque há outras formas de assassinato. Seus sentimentos, aquilo que está guardado, acalentado no seu coração, e ainda as suas palavras. Mas, meus irmãos, há ainda uma outra implicação, uma outra forma, como nós podemos nos beneficiar desse mandamento: não matarás. É entendendo que nós precisamos respeitar os nossos limites e cuidar de nós mesmos. Aquilo que o Catecismo de Heidelberg diz: que eu não abuse do meu próximo, que eu não odeie, não prejudique, não mate, seja por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por obras, atitudes, quer seja por mim mesmo ou por meio de outros, mas remova todo o desejo de vingança, e que eu não cause dano a mim mesmo ou voluntariamente me exponha ao perigo. Irmãos, nós recebemos de Deus o dom da vida, nós recebemos de Deus esse corpo, essa saúde. Isso aqui é como um talento, um dom que Deus nos deu. E Ele nos deu a missão, a tarefa de cuidarmos desse corpo, de zelarmos da vida e da saúde que Ele nos deu. Mas quando você trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, quando você se entrega ao trabalho de uma maneira desmedida, eu dou conta. Até quando? Até quando você dá conta? Às vezes, silenciosamente ali na sua saúde, no seu organismo. Às vezes você pode ser surpreendido por um evento que não dê tempo de você remediar e consertar depois. Por causa da sobrecarga de estresse, a pressão de trabalho, de metas, de alvos, de tarefas que precisam ser entregues. E você quebra o mandamento do descanso, de cessar as atividades e de reservar um dia da semana para você e para o Criador. Quando nós não respeitamos os nossos limites e não cuidamos de nós mesmos, nós também estamos infringindo em erro nesse mandamento. Quando o médico chega para você e fala: Edilton, é o seguinte, você precisa tomar uma decisão, porque os seus exames aqui eles já estão no limite do limite. Ou você toma uma atitude agora, ou você vai chorar e lamentar amanhã. Quando você é confrontado dessa forma, pelos exames, pela realidade, pela falta de fôlego, pelo cansaço, eu não posso ignorar, eu não posso ser indiferente, eu não posso brincar. Eu tenho diante de Deus a responsabilidade de cuidar da saúde do corpo que Deus me deu. Ele não me deu o direito de eu me expor dessa forma ao perigo e à morte. Deu-me, de uma certa maneira, cometer como que um suicídio, pouco a pouco. Eu não peguei uma corda, eu não fiz um laço, mas cada dia que eu negligencio aquilo que eu devo fazer no cuidado desse corpo, é como se pouco a pouco eu fosse cometendo esse suicídio.
Por isso, meus irmãos, nós não temos o direito de brincar com a nossa saúde. Você é responsável diante de Deus por zelar, por cuidar desse dom da vida que Deus te deu, para você usar essa vida, essa saúde, essa força para a glória de Deus, para produzir frutos para o Senhor. Porque pode chegar o momento onde há o desejo, mas não vai haver a possibilidade por causa das limitações. E que você não seja responsável por isso. Que você não seja culpado dessa omissão, dessa negligência. Isso é muito comum no meio pastoral. Quando a gente reúne presbitério, sino do congresso, e a gente vê aquele grande número de pastores, a gente visualmente consegue perceber aqueles que têm tido dificuldade com a disciplina pessoal, a disciplina de cuidar de si mesmo. Por isso, meus irmãos, não matarás traz essas implicações de valorizar a vida. A todo tempo, em todas as circunstâncias, nós devemos ser promotores e defensores da dignidade da vida humana. A Igreja de Jesus tem essa responsabilidade, essa tarefa. Não podemos nos omitir, não podemos ignorar. Devemos estar atento e alerta com todas as formas de assassinato, para que nós não venhamos a ser achados entre os filhos do diabo, aqueles que guardam no coração ódio, vingança, ira, ressentimento, amargura, que vai contaminando e destruindo a alma. Nós temos que vigiar das nossas palavras, que sejam palavras de vida, de bênção, e não palavras de destruição. Nós temos que respeitar os nossos limites e cuidarmos de nós mesmos, da nossa saúde. Mas o Senhor Jesus, caminhando para o término desse parágrafo, Ele ainda diz aos seus discípulos que a maneira de lidar com esse sentimento de vingança, de ódio, de ira, com essa relação que está rompida, com essa comunhão que está quebrada. E ele usa um exemplo aqui, muito importante, muito impactante. Ele disse que quando você estiver ali no seu momento de adoração, de culto, se apresentando diante de Deus, trazendo diante dele o seu louvor, a sua oferta, e você recordar, o Espírito Santo o incomodar, trazendo à sua memória que há relacionamentos quebrados e rompidos, que a comunhão com alguns irmãos está quebrada. O Senhor Jesus diz que diante de Deus é mais importante que você feche a boca do seu louvor, que você guarde contigo a tua oferta, que você não levante as mãos, que você não dê glória a Deus nem aleluia, mas que você vá consertar essa situação, que você vá reparar e restaurar essa situação. Isso é algo que nós lembramos constantemente quando da celebração da ceia do Senhor. Porque ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos renovando um vínculo, um compromisso com esse corpo. Nós comemos do mesmo pão e do mesmo cálice. Nós somos parte da mesma família, a família da fé, a família de Deus. E naquele momento onde nós estamos renovando o nosso compromisso com esse corpo, nós precisamos fazer essa tarefa, essa disciplina pessoal de recordar: há alguém a quem eu preciso pedir perdão? Há alguém no meu coração que eu não quero manter relacionamento e comunhão com essa pessoa? O Senhor Jesus aqui, de uma maneira muito clara, Ele diz: olha, essa tua oferta, ela não vai agradar ao Senhor. Esse teu louvor não vai satisfazer ao Senhor. Porque Ele quer que você traga essa oferta diante dEle com mãos limpas e coração puro.
E se o seu coração está sobrecarregado de sentimentos, mágoa, amargura, ressentimento, ele fala: vá restaurar, vá consertar, vá perdoar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe quanto isso vai me custar, o senhor não sabe o preço que eu vou ter que pagar para resolver isso. E você já parou para calcular o preço que você está pagando por continuar carregando isso? Por continuar deixando essa cova aberta no seu coração, essa sepultura? O preço que você paga de vir para a casa de Deus, adorar ao Senhor, sabendo que no seu coração há um relacionamento quebrado, uma comunhão quebrada, há sentimentos ali que não agradam ao Senhor, e você acha que isso faz bem para a sua vida espiritual? Você acha que isso faz bem para a sua saúde? Enquanto você está calculando o custo de você ter de se humilhar para pedir perdão, você já calculou o custo de manter o coração duro, rebelde, aquilo que o Senhor coloca? A solução que Deus apresenta para mim e para você é que não vale a pena, não vale a pena você ter a razão, você ter o direito, você manter o seu orgulho. Aquele que se humilhar será exaltado. O Senhor, Ele atenta para os humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Humildade. Para pedirmos perdão, para repararmos os nossos erros, para buscarmos reatar a comunhão com os irmãos, nós precisamos de humildade. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Porque essa atitude não é o diabo que vai insuflar no seu coração. É o Espírito Santo de Deus. E quando a gente busca a comunhão na família da fé, a comunhão na casa de Deus, quando a gente é um pacificador e não um assassino, ainda que velado, ainda que de maneira secreta, ainda que apenas diante dos olhos de Deus, quando a gente é um pacificador na casa de Deus, nós somos bênção na casa de Deus. Nós não vamos contaminar a outros, falando mal, trazendo à tona situações passadas. Perdoe. Há alguém que você precisa perdoar, alguém que te magoou, que te feriu, que te desonrou, que usou de palavras duras contra você. Você precisa confessar a Deus e pedir perdão a Ele por sentimentos que estão guardados e acalentados no seu coração, sentimentos de ira, de ódio, de vingança, de inveja, circunstâncias que talvez você não ventilou, não deixou escapar através de palavras, mas você sabe que estão aí no seu coração, e você precisa consertar isso diante de Deus. Talvez você precisa falar: Deus, me perdoa, porque até aqui eu tenho sido negligente para com o dom da vida, para com a saúde que o Senhor me deu, e eu não tenho cuidado da minha saúde e do meu corpo. Eu não tenho conseguido me dominar, eu não tenho conseguido ter disciplina. Me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu não tenho usado da melhor maneira esse dom da saúde que o Senhor me deu. Quantas pessoas enfermas em cima de uma cama, querendo até fazer a obra de Deus, desejosas até de participar de um culto como esse, mas precisam da ajuda, precisam ser trazidas, estão impossibilitadas. E você pode caminhar com as suas pernas, você pode vir por conta própria. Deus te deu saúde, força,
cuide disso. Valorize isso que Deus te deu. Não despreze. Não jogue a sua vida pela janela. Não se exponha dessa forma. Assuma esse compromisso com o Senhor. Assuma esse compromisso com Ele essa noite. De cuidar melhor da sua saúde. De perdoar aqueles que o ofenderam. Aqueles cujo relacionamento e comunhão estão estremecidas, cortadas. Peça perdão a Deus dos sentimentos que estão guardados no seu coração. Que nós, de fato, possamos ser filhos de Deus. Que eu nem você venhamos nos assemelhar com os filhos do diabo. Que nós não sejamos homicidas. Que nós não tenhamos sentimentos no nosso coração de ira e ódio contra ninguém. Que nós possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é juiz. O Senhor é o vingador. Mas o Senhor é aquele que nos perdoa. É aquele que nos toma pela mão e nos ajuda a vivermos esse padrão de vida. É um padrão elevado. É um padrão que os ímpios não conseguem alcançar. E nós só podemos pela graça e misericórdia de Deus. Deus fez provisão, Deus deu suprimento, Deus nos deu condições de andarmos na sua vontade. Nós precisamos falar: Senhor, me dá graça, me dá força, me dá disciplina, me dá humildade, me dá honestidade para encarar esses sentimentos que estão aqui. Senhor, me perdoa. Continua fazendo de mim um novo homem. Continua fazendo de mim uma nova mulher. Continua a tua obra em mim. E quando a igreja assim proceder, ela vai ter um testemunho impactante nos seus relacionamentos, nas suas palavras, nas suas atitudes. Convido você a fechar seus olhos, a inclinar a sua cabeça. Você tem agora a oportunidade de orar ao Senhor, aquele que te vê e que te conhece, aquele que sabe o que passa na tua mente, no teu coração. E nesse momento você pode responder a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é apelativa, porque ela aguarda uma resposta do ser humano. Mesmo quando você cruza os braços e não se move, e não toma uma atitude, isso já é uma resposta sua diante da palavra de Deus. Há algo que você deve confessar nessa hora? Peça o perdão, peça a graça, a força e a ajuda de Deus para você vencer esse obstáculo, para você superar isso que aos teus olhos parece algo intransponível. Mas com a graça de Deus, você não precisa ser escravo desse sentimento. Porque Ele nos chamou para a liberdade, para a nova vida, para a lei do amor. Deus de amor, Pai querido, o Senhor que nos conhece na nossa carência, na nossa fragilidade. O Senhor conhece a nossa estrutura, a nossa limitação. Diante do Senhor, nenhuma maquiagem perdura, nenhuma aparência prevalece.
mas o Senhor vê o íntimo do nosso pensamento, o íntimo do nosso coração. Por isso, Deus, não adianta querer driblar o Senhor, e nós só podemos confessar ao Senhor, dizer aquilo que o Senhor diz, que tal sentimento, tal atitude de fato é pecado, o ofende, é rebeldia, afronta contra o Senhor. Por isso, Deus, nos perdoa, Pai, porque em nosso coração muitas vezes repousa ali um sentimento de ira, de ódio, de vingança, de inveja, e isso não provém do Espírito do Senhor, isso não glorifica o Senhor. Por isso, Deus, nos perdoa, nos livra desses sentimentos, que nós não sejamos escravos desses sentimentos, ó Pai, que em nosso coração nós possamos perdoar, que em nosso coração nós possamos consertar o que precisa ser consertado, nós possamos reatar a amizade, nós possamos reaver a comunhão como irmãos em Cristo, porque o Senhor é o juiz, o Senhor é o vingador, o Senhor é aquele que vai fazer a justiça e reparar o dano. Deus, nos perdoa se temos sido negligentes, omissos, relapsos no cuidado do nosso corpo, da nossa saúde, Pai, esse dom maravilhoso que o Senhor nos deu, que nós possamos usar essa saúde, essa vida para a honra e glória do Teu nome, nos dá disciplina pessoal, nos dá o domínio próprio, Deus, que o Senhor nos dê a humildade para pedirmos perdão, que o Senhor nos dê a humildade para tomarmos a iniciativa, que assim, ó Deus, nós possamos viver a liberdade do Senhor, nós possamos viver essa nova vida em Cristo Jesus, ó Pai. Não queremos voltar atrás, não queremos viver a velha vida, com os velhos sentimentos, com as velhas atitudes. Nós queremos tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, a bênção de um novo coração, de novos sentimentos, de novas atitudes, que a boa obra que o Senhor começou em cada um de nós, que o Senhor complete, para a honra, para a glória do Teu nome, que assim a Tua igreja cumpra o seu papel de ser um luzeiro, de ser uma agência de proclamação do reino de Deus. E nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém.